Atualmente, como sempre foi, é de extrema importância que toda a sociedade tenha um ponto de equilíbrio e uma fé que o faça acreditar na esperança e dentro dos fundamentos que a pessoa coloca para a sua vida, para que seu dia seja de melhor desempenho, desenvolvimento e também de paz. Paz é a busca de muitas nações e de muitas pessoas todos os dias. Muitas vezes uma pessoa tem uma vida cheia de alegrias no financeiro, mas na vida particular, afetiva, com a família não funciona. Muitas vezes a pessoa tem uma vida cheia de outras bênçãos, no entanto, a sua saúde não vai bem. E encontrar a paz e o equilíbrio, cada ser humano, dentro das suas experiências, é fundamental para que se desenvolva e tenha uma boa vida. Pensando nisso, hoje nós vamos trazer a visão de um pastor que há muitos anos, há mais de 20 anos, desenvolve o seu trabalho e hoje vai dividir um pouco no nosso programa, assim como dirigentes de outras religiões que já estiveram aqui conosco, sua visão para alcançar o êxito, a paz e a satisfação. Hoje nós vamos conversar com o pastor Salomão Liberato Júnior. Pastor, seja bem-vindo ao programa Em Foco. Obrigado, prazer grande estar aqui com você, com essa audiência, nessa televisão maravilhosa que tem abençoado o nosso país e comunicar coisas do espírito, coisas de vida, assuntos que elevam a nossa alma para aquilo que é bom, que faz muito bem. Muito bem, o pastor Salomão começou seu trabalho no mundo espiritual aos 8 anos de idade, palestra já há mais de 20 anos para jovens, adolescentes, casais e líderes evangélicos no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. É escritor do devocional Não Me Calarei, baseado no Evangelho de Marcos. E hoje está aqui para falar um pouco para a gente desse trabalho. Pastor, conta um pouco da sua história para quem está acompanhando o nosso programa. Com 8 anos de idade, já começou no ministério, a família já vinha da linhagem? Isso. Eu sou muito abençoado porque meus tataravós foram dos primeiros evangélicos no estado do Ceará, da Assembleia de Deus. Começou na casa do meu tataravô. Então eu sou a 5ª geração já da Assembleia de Deus. Pessoas ficaram firmes, buscando o Senhor, uma história de gente íntegra, honesta, fiel, bons testemunhos. E eu tive esse privilégio, tanto por parte de mãe, por parte de pai, vim de 2 linhagens cristãs evangélicas no estado do Ceará. E a gente então começa a colher aquilo que a gente nem plantou, mas que os nossos pais plantaram. Essa bênção espiritual da família, a gente entende essa bênção, a Bíblia fala sobre isso, do que a gente faz, a gente vai um dia colher, né? E eu tenho colhido isso. Então desde criança já comecei a trabalhar na igreja, a trabalhar com crianças, a pregar numa cidade lá no Ceará chamada Caridade. Meus pais foram dirigir essa igreja e ali a gente começou, tinha pouquíssimas pessoas, começamos a trabalhar, a falar de Jesus, a teatro na igreja, e aí a gente vai crescendo. Na verdade, a igreja ela é a melhor faculdade que existe. Quem participa ativamente de uma igreja, ela vai estar a vergonha, a timidez, a escrever, falar em público, liderança, tudo isso a gente aprende na casa do Senhor. Então ela é maravilhosa. Por si só por isso, falando em coisas humanas, já vale a pena participar de uma igreja. Muito bem. E você com 8 anos de idade ali recebeu um chamado de Deus então para integrar a obra, né? Deus fala com as crianças, né? Olha, Deus fala, alguém me perguntou isso até essa semana, pastor, quantos anos você sentiu que Deus queria que você fosse um pastor? Eu disse, 8 anos de idade, Deus falou comigo. Eu estava num carro com algumas crianças, adolescentes, e alguém perguntou, Salomão, o que você quer ser quando crescer? E eu parei e pensei assim, se eu quero ser como meu pai, eu quero ser um pastor. E aquilo ao mesmo me animou, porque eu me descobri ali, e ao mesmo tempo me deu vergonha. Eu tão ousado querer ser um pastor aos 8 anos. E olha, Deus começou a me usar pregando, eu comecei a falar em público com as pessoas, na escola, as professoras reuniam, queriam ver eu falando em público, lendo. Aí deu esse desejo de fazer programa de rádio, aí fui desenvolvendo. Voltei para Fortaleza, fui para o rádio, comecei com 17 anos trabalhando com rádio, aí depois fui para a televisão também, TV União, trabalhar, TV Canal 5, TV Educativa, e liderança de jovens. Na minha época não tinha ainda a internet,
tivesse essa internet hoje, quando eu era adolescente, olha, tinha sido um YouTube de sucesso, porque eu era muito ativo, muito ativo. Tudo isso com a mensagem do Evangelho, né, proveniente da igreja. A gente vê que o senhor fala com muito entusiasmo, isso é muito importante, né? É porque a gente, quando fala do que vive, você vai entender, a gente fala com mais paixão, e eu tenho vivido isso desde a minha infância, nunca me afastei da igreja, né? Hoje sou casado, tenho um casal de filhos, e Deus nos trouxe agora aqui para Osasco para continuar essa obra. A gente vai ganhando, onde o Senhor vai abrindo a porta, como está aqui hoje, para a gente é uma honra muito grande, e estar comunicando essa mensagem para você, é dizer que Jesus é muito bom e que vale a pena a gente servir a Deus. Pastor, conta pra gente como que é o seu dia a dia, é muito corrido? Olha, não, corrido não é não. A gente é muito tentado a correr. Eu fiz muito isso na minha juventude. Interessante isso, a sua pergunta, porque eu vinha nesse entusiasmo, nesse trabalho de fazer muito. Jovem assim, vai fazendo, e não cuidei muito da saúde, dormia tarde, e às vezes passava a madrugada acordado, trabalhando, fazendo projetos, e acabei ficando até doente. E comecei a ter problema de gastrite, aquela gastrite nervosa, quando ficava um pouco ansioso, a ansiedade veio, eu ficava ansioso, e aí vomitava, e tudo isso começou a mexer comigo, e eu comecei a ter, fui diagnosticado pelo médico com síndrome de pânico, início de síndrome de pânico. Passou remédio tarja preta para mim, e aquilo ficou uma briga muito grande comigo, porque eu disse, meu Deus, uma pessoa de fé, eu creio no poder do Evangelho, e agora eu estou passando por isso, mas tudo isso, e eu não me arrependo de ter passado por isso, porque foi muito importante para a minha vida, para a minha maturidade espiritual, para entender que o Evangelho ele não é apenas algo para você viver de palavras, ou em cima de um púlpito da igreja, não é uma imagem, ele tem que ser algo trazido para dentro de si, ele tem que ser ingerido, como a gente participa do pão e do vinho, né, que é a vida de Deus, dentro de nós, é Cristo entrando em nós e trazendo vida. Então eu passei por esse vale, tomei aquela medicação que o médico passou, e eu disse, eu vou fazer um propósito aqui, tanto tempo, e vou buscar a Deus também, e buscar essa cura, e fui entendendo que eu precisava ser menos alguém que corria para fazer as coisas acontecerem, e ter mais tempo devocional com Deus, ter mais vida com Deus, que aquela palavra que eu pregava aos outros, eu precisava agora trazer para mim, e precisava comer aquela palavra, que eu precisava dela. Então a gente corre muito esse risco na obra de Deus, líderes, pastores, aquelas pessoas que trabalham, o empresário, o político, de fazer muito, e a gente não cuidar de nós mesmos. Então, você não cuida da saúde, de um bom exercício físico, não cuida do casamento, e tudo que a gente não cuida, se acaba. Não existe milagre, né? Se a gente não nesse nível, corre atrás, se você não cuidar, como é que Deus vai fazer a parte dele se eu não fizer a se você não faz em primeiro lugar, né? Isso. Muito bem, pastor, muita gente que conhece a doutrina evangélica, né? Conhece muitas pessoas que são evangélicas, muito se ouve falar a respeito do louvor. Existem muitas, inclusive, fachadas de igreja, Ministério do Louvor, e as pessoas têm dúvida no que exatamente significa o louvor em si. O louvor no sentido figurado, que está lá no dicionário, a gente sabe o que é, mas o que é para o evangélico a questão do louvor, que obviamente é uma coisa muito forte. Muito bem, louvar é elogiar alguém, falar bem de alguém. Então na Bíblia, nos Salmos, durante a história da igreja, até Jesus louvou. Antes dele, interessante, está no livro, no capítulo do livro, antes de Jesus, na quinta-feira à noite, de ser preso no Getsemane, ali depois que ele ceia com os discípulos, diz a Bíblia, diz Marcos, e Jesus cantou o hino. Então, olha, se Jesus gostava de louvar, Jesus, o cara, Deus, o Filho de Deus, aquele que recebe nosso louvor, ele diz, vamos cantar um louvor. É porque o louvor faz muito bem. Quando se está ansioso, quando se está passando por situações, essa experiência que eu compartilhei com você aqui, olha, louvar a Deus, abrir a harpa cristã, que é um hinário que tem das igrejas pentecostais, e cantar ali em casa, buscar a Deus, abrir a Bíblia, ler um salmo, isso é importante demais, foi impactante para a minha vida. Então ali no quarto, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas eu e minha esposa, amor, vamos ler um salmo, vamos orar, vamos louvar. Quando começava a louvar ao Senhor, aquele medo que afligia,
começava a dissipar. Transformava. Aí a gente começava a sentir a paz. E aí eu fui entendendo que eu precisava andar não no meu ritmo, mas andar no ritmo de Deus para a minha vida, naquilo que Ele queria para a minha vida. Apesar de ser um pastor, apesar de ter uma experiência cristã, mas eu estava vivendo um ritmo que Deus não tinha para a minha vida. Quem eu era, a minha identidade, do que eu fazia, da minha capacidade, não era aquilo que eu estava exercendo. Então eu me encontrei naquele vale. E muitas vezes Deus vai nos permitir ir para um vale, ir para noites escuras, difíceis, para quê? Para falar conosco, para mudar a nossa vida. Então talvez você que está me assistindo aí tenha passado por isso. E eu quero dar uma ideia para você. Louve. É uma canção até da Cassiane que diz assim: simplesmente louve. Tá difícil? Então louva. Você não custa nada, é barato. É de graça. Hoje aí com a internet você coloca um louvor, abre uma harpa cristã ou deixa simplesmente fluir uma canção. Eu gosto de compor e as minhas composições começaram aí no meio desse vale, no meio dessa dificuldade, e as canções vão saindo, a gente vai adorando ao Senhor com alegria. E algumas canções como eu fiz, como confiar em Deus de coração, pois todas as coisas cooperam para o bem dos que o amam. E me ajudou a passar por essa situação, confiar em Deus. Isso é muito importante, né, pastor? Inclusive, algumas pessoas falam muito em oração, mas as pessoas não sabem efetivamente como orar. Quer dizer, não existe um manual para oração, mas a gente sabe que a oração é muito importante, independente da religião, independente da crença, ou até mesmo do Deus que a pessoa segue, né? É muito importante a questão da oração. E aí, ouvindo você falar isso, me veio aqui que o próprio louvor é uma forma de oração, né? Porque a oração ela é uma forma de libertação, não é isso, pastor? Isso. O louvor, ele é uma oração cantada, onde a gente decora, né? Grava, e aquilo enleva a alma da gente, é fantástico. A oração é aquela liberdade que você tem de conversar, como nós estamos conversando aqui. É um diálogo. Muita gente faz só monólogo. Tem gente que pensa que oração é um monólogo. Eu chego ali, falo com Deus, depois me levanto e vou embora. E aí foi um monólogo mesmo, né? Você comunicou algo para Deus. Mas a oração é um diálogo, é quando eu falo com Ele. Mas também eu paro para ouvi-lo, porque Deus também fala com a gente. Fala o nosso coração. Uma das melhores maneiras de ouvir Deus com a oração é abrindo a Bíblia, é você orando em cima da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Então, se você quer aprender a orar, a mais prática que tem, abre um salmo na Bíblia, aí vai orando em cima do salmo, você vai imitando o que o salmista está dizendo e você vai aplicando para a minha vida. Por exemplo, o salmo mais conhecido do mundo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você aplica para a sua vida: Senhor, Tu és o meu pastor, eu sou Tua ovelha. Deus, eu creio que nada vai faltar à minha vida. Então cuida da minha vida, cuida da minha despensa, cuida da minha casa, cuida do meu coração. E você começa a se abrir para Deus. É um processo onde quando você fala, você já começa a ser curado. Não é apresentar a Deus uma lista de pedidos, não é uma lista de compras para Deus, mas é no processo de falar com Deus, você vai ser curado. Então, quando eu não oro para mover Deus, porque Deus não precisa de uma bengala de oração para se mover. Quando eu oro para que eu me mova naquilo que Deus deseja me mover por fé. Muito bem. A gente está conversando com o pastor Salomão Liberato Júnior, ele que veio lá de Fortaleza, no Ceará, uma terra abençoada, e tem inclusive muita gente em Fortaleza acompanhando o nosso programa neste exato momento. A gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência o pastor Salomão fala com a gente também do devocional que ele fez baseado no Evangelho de Marcos. Até já!